E aí, galera, estamos eu e o Einstein aqui novamente para mais uma videoaula. E nesta videoaula nós vamos falar sobre a força eletrostática, conhecida também pela lei de Coulomb. Então, pessoal, num primeiro momento, eu resgato aqui assuntos que foram tratados em videoaulas anteriores, onde as cargas de sinais iguais elas tendem a se afastar e as cargas de sinais diferentes elas tendem a se atrair. Percepções aí desenvolvidas por cientistas, né, Dufay e Franklin, que a gente já abordou anteriormente. Coube a Charles Augustin de Coulomb estabelecer uma relação matemática, né, que pudesse prever o quanto era a força que existia entre as partículas carregadas. Claro, ele teve bastante trabalho, certamente se apoiou em estudos de outros cientistas, né? Ninguém cria do nada, ele acaba conhecendo algumas teorias e remodelando, colocando em prática as suas ideias. O Charles Augustin de Coulomb, ele usou um equipamento chamado balança de torção. Essa balança de torção aqui tem uma figura onde consiste aqui numa barrinha onde tem duas esferas para contrabalancear, obviamente, e elas estão amarradas por um cordão. Por isso chama-se balança de torção, porque esse cordão ele irá torcer à medida que essa barrinha aqui girar. E aqui uma outra esfera, né, que vai ser carregada por um bastão, e essas duas cargas aqui, quando carregadas, elas tenderão a se afastar, porque elas vão entrar em contato aqui, vai ser uma eletrização por contato, e aí elas terão a mesma carga, né? Bom, a balança de torção, então, quando essas cargas aqui, elas estão carregadas, elas tendem a se afastar, e aqui, se vocês observarem, aqui tem umas linhazinhas, é bem discreto, talvez no vídeo não fique legal, mas aqui nesta extremidade da balança, aqui tem uma escala e aqui tem uma outra escala. De tal forma que quando esse fio se torcia, ele poderia ter uma estimativa da força que atuava entre as partículas. Porque se houvesse uma torção de 10 graus e depois se houvesse uma torção de 20 graus, obviamente haveria aí na segunda situação uma força, o dobro da primeira, né? Fez uma torção o dobro. Então ele poderia, através da balança de torção, fazer aí um experimento para prever como seria o valor das forças. Ele também precisava saber a respeito das cargas, né? Então ele precisava controlar a carga da eletrização. E aí a gente já estudou na eletrização por contato, né? Por exemplo, pegamos um bastão de 20 coulomb, se a gente colocar ele em contato com um bastão neutro, depois do contato os dois vão ficar com 10, porque reparte a carga. Bom, se pegarmos agora esse bastão B que tem 10 e colocarmos ele em contato com outro neutro, o B vai ficar agora com 5 e o outro passou a ter 5. E se pegar o C e colocar ele em contato com outro neutro, o C vai passar a ter 2,5 e 2,5. Conclusão, pegando um bastão qualquer aí e fazendo inúmeros contatos com outros corpos neutros, ele teria a possibilidade de ter um bastão carregado com 10, que seria o dobro de um outro, que seria o dobro de um outro e assim por diante, né? Fazendo inúmeros contatos. Então, com esses valores de cargas conhecidos, ele poderia ir lá na balança de torção dele e fazer o contato e ver, ó, agora, com uma carga de 10, aqui seria daí uma divisão, seria 5 e 5. Com eles tendo a mesma carga, ia ter uma torção tal, ele ia ter o valor estimado de uma força. E se colocasse o bastão com carga pela metade, o que ia acontecer? Ia ter mais força ou ia ter menos força? Ou vice-versa, né? Se ele pegasse primeiramente esse e depois colocasse esse, o que ia acontecer se aumentasse a carga?
Então, ele fez esse tipo de experimento. E a conclusão que ele teve, gente, foi a seguinte, que quando ele aumentava as cargas das partículas, aquela torção se tornava maior. Então, era sinal de que aumentando as cargas, teríamos uma força maior. Então, a força dependia das cargas e, mais especificamente ainda, do produto delas. Quanto maior fosse o produto das cargas, maior seria a força de repulsão entre elas. E ele também observou que a distância de separação entre as cargas também influenciava na força. Quanto mais distante, menos força existia entre as cargas. Então, a lei de Coulomb escrita, ela fica desta forma. A intensidade da força elétrica de interação entre as cargas pontiformes é diretamente proporcional ao produto dos módulos de cada carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Então, gente, olha aqui, ó, produto é diretamente proporcional ao produto. Aqui é uma multiplicação e aumentando a multiplicação você aumenta a força. E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se aumenta a distância, como está no denominador, o resultado da força vai se tornar menor. E é uma proporção quadrática. As letras que estão aqui na equação, chamada lei de Coulomb, são F é a letra que representa força, Q e Q são letras que representam carga, a unidade Coulomb, D a distância, unidade metro, e esse K é uma constante chamada constante eletrostática do meio, e ela tem um valor de 9,10 na 9 unidades Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Um outro ponto que merece destaque, pessoal, em relação à lei de Coulomb, é o gráfico da força em função da distância. Como a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, se nós fizermos um gráfico de F em função de D, nós vamos ter uma figura conforme esta aqui. Ou seja, para uma distância D, nós teríamos uma força. Se a gente dobrar a distância, a força diminui. Ela diminui quantas vezes? Ela diminui 4 vezes. Por quê? Porque ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O quadrado de 2 é 4. E se a gente diminuir a distância pela metade, então aqui, ó, D sobre 2, o que vai acontecer com a força? A força vai aumentar. Aumentar quantas vezes? Vai aumentar 4 vezes. Por quê? Porque isso aqui está ao quadrado. 2 ao quadrado vai ser 4. Aqui um gráfico que eu produzi no Excel, né? Poderíamos, numa aula por webconferência, fazer este gráfico aqui para vocês acompanharem e a gente debater sobre isso usando essa ferramenta. Aqui eu trago para vocês um cuidado especial, porque a gente vai trabalhar também com os múltiplos, então milicoulomb 10 a menos 3, microcoulomb 10 a menos 6, nanocoulomb 10 a menos 9, picocoulomb 10 a menos 12. Também merece um destaque, pessoal, que força é uma grandeza vetorial. Sendo uma grandeza vetorial, nós temos que considerar, além do módulo, a sua direção e o seu sentido. Assim, nós vamos encontrar em algumas situações vetores forças que estão na mesma direção e no mesmo sentido. Quando a gente encontrar situações como esta, o vetor resultante, que é a soma dos dois, é basicamente calculado pelo módulo do F1 com o módulo do F2, a soma desses dois módulos. Por exemplo, se esse vetor aqui fosse 10 e esse outro fosse 12 newtons, a soma dessas duas forças daria 22 newtons. Bastaria fazer 10 mais 12 e o resultado aponta na mesma direção dos vetores de cima, né, os vetores originais.
Numa situação diferente, onde os dois vetores eles apontam um para um lado e outro para o outro, então eles têm a mesma direção, só que os sentidos deles são opostos, ao invés de nós somarmos, a gente vai ter a subtração dos módulos. Então vamos supor que esse vetor número 2 aqui, ele tenha valor 18. E esse valor do vetor 1, 10. Então, 10 para a direita e 18 para a esquerda, obviamente vai resultar em 8, vai sobrar apenas 8 para a esquerda. Então, a força resultante é a subtração desses dois módulos. Numa terceira situação, os vetores aqui formam entre si agora um ângulo de 90 graus. Quando eles formarem um ângulo de 90 graus, o resultado da soma dos dois dá um vetor aqui na diagonal, ó, representado por essa seta em vermelho. Esse vetor na diagonal, ele é calculado por esta formulazinha, f2 ao quadrado mais f1 ao quadrado. Pode inverter aqui f1 ao quadrado mais f2 ao quadrado, sem problema. A ordem aqui não interessa. Então vamos pensar assim, se o vetor 1 for 6 e o vetor 2 for 8, a gente vai ter o resultado aqui 10. Mas como? Como chegou nesse 10? A gente pega o número 8, que é o valor de um dos vetores, e o outro é 6, então 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 64 mais 36 dá 100, raiz de 100 dá 10. Então a soma de um vetor de 8 com um vetor de 6 perpendiculares, ou seja, 90 graus entre si, dá um vetor aqui na diagonal com intensidade de 10. E uma situação diferente dessas outras três é esta aqui, onde os dois vetores formam um ângulo agora que não é mais 90 graus, é um ângulo alfa. Novamente, a soma desses dois vetores dá um vetorzinho aqui na diagonal, ó, nessa diagonal que está indicada pelo vetor vermelho. Só que agora, a fórmula para calcular esse vetor resultante aqui é uma fórmula um pouquinho maior. A gente pega o vetor 2 ao quadrado, mais o vetor 1 ao quadrado, mais 2 vezes o vetor 2 vezes o vetor 1 vezes cosseno de alfa. Tá? Resolvendo isso aqui tudo, a gente vai ter o valor desse vetor resultante. Então, vamos pensar assim, se esse vetor 1 fosse 6 e o vetor 2 fosse 8, e o ângulo entre eles aqui fosse 60 graus, qual seria o valor desta força resultante? Bom, gente, o valor seria 12,16, tá? Mas como eu encontraria esse 12,16? Você pega o número 8, vai aqui no lugar de F2, então está aqui. O valor 6 aqui no lugar de F1, está aqui. Mais 2 vezes, então aqui mais 2 vezes, o vetor 8 vezes o vetor 6, vezes cosseno do ângulo de 60 graus, que é o ângulo formado entre os dois. Bom, 8 ao quadrado é 64. 6 ao quadrado é 36. Então, 64 mais 36 dá 100. Isso aqui é 100. Cosseno de 60 é 1/2. 1 sobre 2. 1 sobre 2 multiplicado por esse 2 dá 1. Então, 2 vezes o cosseno de 60 dá 1. 1 vezes 8, 8, vezes 6, 48. Então, tudo isso aqui dá 48. 48 mais o 100 disso aqui dá 148. Raiz de 148 é 12, alguma coisinha. 144, a raiz quadrada é 12. Então, passou um pouquinho de 144, vai dar 12,16 newtons. Então, gente, esse destaque que eu fiz aqui da soma vetorial é muito importante para a sequência dos nossos conteúdos. A gente vai encontrar aí campos elétricos, forças elétricas, que são grandezas vetoriais, e a gente vai precisar trabalhar com esses vetores. Nunca esqueçam, tá? Vamos agora para uma sequência de exercícios, de exemplos.
que tínhamos de teoria, a gente parou por aqui. Agora vamos aplicar isso na solução de alguns problemas. Eu trago aqui para vocês agora, se não me falha a memória, 5 exemplos. Esse primeiro exemplo diz o seguinte: duas cargas pontiformes encontram-se no vácuo a uma distância de 20 centímetros uma da outra. As cargas valem 2 vezes 10 na menos 6 e 6 vezes 10 na menos 4, sendo essa segunda aqui uma carga negativa. A força entre as cargas é de atração ou de repulsão? E calcule a intensidade da força elétrica entre elas. Os dados, então, que o problema forneceu são distância 20 centímetros, vamos passar isso para metros, 0,2 metros, basta dividir por 100, né? O metro tem 100 centímetros, então dá 0,2. O valor da carga de A em módulo, por isso a barrinha aqui é 2 vezes 10 na menos 6. O valor da carga de B em módulo é 6 vezes 10 na menos 4. E a gente sabe, né, pessoal, que a constante eletrostática do meio, ela vale 9,10 na 9 newton por metro quadrado Coulomb ao quadrado. Embora o problema não forneça, essa é uma constante. Constante a gente ou sabe ou busca em alguma tabela, né, para resolver o nosso problema. Bom, na letra A é muito simples. A força de atração entre as cargas é de atração ou repulsão? Ora, uma das cargas é positiva, a outra é negativa. Então está aqui, ó, uma positiva, a outra negativa. Se são cargas de sinais opostos, ocorre então uma atração entre elas. A resposta da letra A, então, é a força é de atração, pois são cargas de sinais opostos. Na letra B, pede para calcular a força, então a gente vai usar a lei de Coulomb, está escrita aqui embaixo. Chama a atenção que, para calcular a força, eu uso as cargas em módulo. Não preciso usar o sinal das cargas. O sinal só serve para saber se é uma força de atração ou de repulsão, e nisso a gente saber a orientação da força aqui através dos vetores. Para calcular o módulo, então, da força, a gente ignora esse sinalzinho aqui, tá? Bom, então a gente substitui aqui nesta fórmula o 9,10 na 9. A gente substitui aqui a carga, que é 2 vezes 10 na menos 6. A outra carga, que é 6 vezes 10 na menos 4. E a distância, que é 0,2 metros. Gente, o resultado da força vai ser na unidade Newton, né? Então, eu estou colocando aqui essas grandezas sem as unidades, para que a gente foque o nosso olhar aqui nas contas, nos números, tá? Então, para resolvermos isso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, nós vamos pegar esse 0,2 e elevar ao quadrado. 0,2 ao quadrado é 0,04. Vou copiar tudo igual em cima. Esse 0,04 eu posso escrever ele em notação científica. De que maneira? Eu copiei tudo em cima, ó, novamente. O número de baixo eu vou escrever assim, ó, vou pegar a vírgula e passar para cá, duas casas. Então, eu passei a primeira, passei a segunda. Então, eu fiquei com 4 vezes 10 elevado na menos 2. Bom, por que eu faço isso? Porque fica mais fácil trabalhar. Aqui em cima já temos potência de 10 e aqui nós temos números inteiros. Saímos do trabalho de números com vírgulas. E aí, de cabeça, a gente consegue resolver isso facilmente. Olha só. Primeiro, eu não vou fazer 9 vezes 2. Eu vou pensar assim. 2 vezes 6 é 12. 12 dividido por 4 é 3. Sobrou esse 9 ali. Então, 3 vezes o 9 dá 27. Então, está aqui o meu 27. E essas bases com seus expoentes, a gente só precisa lembrar que na multiplicação você soma e na divisão você subtrai os expoentes. Então, eu tenho 9 mais menos 6 mais menos 4. Está escrito aqui, ó. Como esse menos 2 está dividindo, ao invés de somar, a gente subtrai. Menos 2. Bom, vamos arrumar isso aqui então.
27, 10 na 9, mais com menos fica menos, mais com menos fica menos, menos com menos fica mais. Agora eu tenho 9 menos 6, menos 4 mais 2. Isso aqui vai dar 1. Logo, eu vou ter, então, 27 vezes 10 na 1. E 27 10 na 1 é 270. Então, gente, chegamos aqui ao resultado do nosso problema, 270 newtons. Vamos ao exemplo número 2. Esse exemplo número 2 envolve agora 3 cargas, e essas 3 cargas estão alinhadas. Então, diz o exercício assim: determine a intensidade da força elétrica resultante que age sobre a carga B quando no vácuo, devido às cargas QA e QC, conforme indica a figura. Dados: a carga de A é 6 microcoulomb, a carga de B é 2 microcoulomb, a carga de C é menos 8 microcoulomb. A distância entre A e B está dada na figura, 0,2. A distância entre B e C está dada na figura, 0,3. Os sinaizinhos das cargas já estão colocados aqui na figura, tá? Bom, vamos tirar os dados. Os dados estão todos aqui, ó. 6 a carga de A, 2 a carga de B, 8 a carga de C. Claro que era um microcoulomb, então eu já coloquei o 10 na menos 6. E a constante eletrostática, 9,10 na 9. O problema dizia, qual é a força resultante na carga B? Bom, esta carga B, gente, ela está sofrendo uma força de repulsão devido à carga A. E, ao mesmo tempo, ela está sofrendo uma atração devido à carga negativa que está à sua direita, que é a carga C. A carga B, ela está sofrendo o efeito das duas outras. Esses dois vetores, por estarem na mesma direção e no mesmo sentido, nós vamos somá-los para obter a resposta do nosso problema. Então, vai acabar caindo numa soma vetorial. Antes de a gente fazer essa soma vetorial, é óbvio que a gente vai precisar saber quanto que é a força de repulsão entre A e B e quanto que é a força de atração entre B e C. Então, vamos lá. A gente vai, primeiramente, fazer esse cálculo da força entre A e B. A força entre A e B, ela é calculada por meio da lei de Coulomb, é claro. A gente vai usar a carga de A e a carga de B e a distância entre A e B aqui, ó. Então, a constante é 9,10 na 9, a carga de A é 6 vezes 10 na menos 6 e a carga de B é 2 vezes 10 na menos 6. A distância entre elas é 0,2. Percebam, gente, estamos calculando força entre A e B, então vamos ignorar isso aqui, ó. Vamos ficar só com essa parte que existe entre as duas aqui. Então, resolvendo esta equação matemática, primeiro vamos fazer aqui o 0,2 ao quadrado, 0,04. Esse número vai ficar 4,10 na menos 2. A parte de cima é tudo igual, copiada, para facilitar a vida. Agora, eu vou tentar encontrar aqui uma forma fácil de resolver, né? 6 vezes 2 é 12. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes o 9, né? Vai ser 27. A base é 10 para todos, então 9 mais menos 6 mais menos 6 menos menos 2, porque é uma divisão aqui. E aí nós vamos ter 9 menos 6 mais 2. 9 com 2 dá 11, menos 6 com menos 6 dá menos 12. Então vai ficar o expoente menos 1. 27 vezes 10 dá menos 1 vai dar 2,7 newtons. Bom, calculamos a força entre A e B. Agora a gente vai calcular a força entre B e C. Para calcular a força entre B e C, a gente usa a lei de Coulomb, só que agora a gente vai usar as cargas de B e C e a distância entre elas, que é 0,3. Vamos lá, constante 9,10 na 9.
A carga de C é 2,10 na menos 6 e a carga de B é 6,10 na menos 6. E a distância aqui vai 0,3. Resolvendo o nosso problema. Bom, primeiro eu vou fazer aqui, 0,3 ao quadrado é 0,09. Copio em cima. Agora, eu vou escrever esse número em potência de 10. 9 vezes 10 na menos 2. Passo a vírgula duas casas aqui. E agora, gente, olha que bacana, ó. 9 aqui, pode cortar, ó. Então, 8 vezes 2, 16. As bases são iguais, aí eu vou ter 9 mais menos 6, mais menos 6, menos menos 2. Fazendo isso, ajustando aqui os sinais primeiro, né? Mais com menos fica menos, mais com menos, menos com menos, mais. Nós vamos ter a resposta aqui, 16 vezes 10 na menos 1. E isso equivale a 1,6. Ora, gente, então vamos lá, vamos finalizar o nosso problema. Essa força aqui a gente calculou vale 2,7 e essa força a gente calculou vale 1,6. Então, a força total na carga B é 2,7 mais 1,6, 4,3 newtons. Ora, é muito importante saber, né, que se trata de uma grandeza vetorial. Sendo forças que atuam para o mesmo lado, a gente soma essas forças. Vamos agora para o exemplo número 3. E aqui a gente vai diferenciar na figura. Olha só, antes nós tínhamos 3 esferas alinhadas, agora elas formam aqui um ângulo. Vocês vão ver depois que vai dar um ângulo de 90 graus aí. E o problema também está dizendo, calcule a força resultante sobre a carga B, essa carga que está aqui no cantinho. Ele dá o valor das cargas de A, B e C e dá a distância de separação entre A e B e entre B e C, além da constante eletrostática do meio. Vamos fazer o nosso desenho então aqui para a gente compreender. Entre a carga A e a carga B, existe uma força de repulsão. Então, vetor para lá e vetor para cá. Força entre A e B. Entre a B e a C também são partículas positivas. Também existe repulsão. Então, vai ter uma força para baixo e uma força aqui para cima. Como o problema pedia a força resultante na carga B, eu devo olhar para essa região do espaço aqui. Então, aqui vai ter duas forças, e essas duas forças vão formar entre si 90 graus. Eu vou ter que fazer uma soma de vetores, sabendo que é um ângulo aqui de 90 graus. Bom, primeiro eu preciso descobrir quanto que vale a força AB e depois quanto vale a força BC ou CB. Primeiro passo, então, vai ser calcular a força entre A e B. Vamos pegar aqui a força entre A e B, nós temos a carga de A e a carga de B, e a gente tem a distância entre elas. Vamos substituir. Carga de A, 4,10 na menos 6, está aqui. Carga de B, 2 vezes 10 na menos 6, e a constante eletrostática, 9,10 na 9. A distância é 0,2. Resolvendo isso aqui, então. Primeiro, eu pego 0,2 ao quadrado, dá 0,04. E aí eu escrevo isso em notação científica, fica 4,10 na menos 2. Eu posso perceber que vai poder simplificar 4 aqui e 4 aqui. Então vai ficar em cima 9 vezes 2, 18. 9 mais menos 6, menos menos 2. Então aqui vai ficar 9 com 2, 11. Menos 6, menos 12, vai ficar o expoente 10 na menos 1. Então, a força entre A e B é 1,8. Vamos calcular a força entre C e B. A fórmula agora vai envolver a carga de C, a carga de B e a distância entre a B e a C, que está aqui na figura. É 0,3. Então, copiando aqui os valores, das constantes e das cargas, vamos ter aqui o 0,3 elevado ao quadrado, que dá 0,09,
Esse 009 escrito em notação científica fica 9 e 10 na menos 2. Vamos ver que dá para cortar o 9 e o 9 aqui. Então vai ficar 8 vezes 2. 8 vezes 2, 16. 16, os expoentes aqui, 9 mais menos 6, mais menos 6, menos menos 2. Vamos ficar aqui, pessoal, então, com 16 vezes 10 na menos 1. E isso dá 1,6 newtons. Bom, então, esta força de A e B é 1,8. Essa aqui entre C e B é 1,6. Como esses vetores formam 90 graus, o vetor resultante é raiz quadrada de FAB ao quadrado mais FCB ao quadrado. Eu tenho 1,8 ao quadrado mais 1,6 ao quadrado. O resultado disso aqui vai dar 5,8 e tira a raiz 2,41. Então, essa carga aqui acaba saindo nessa direção aqui. Eu não inseri na figura para não contaminar aqui, não ficar um desenho muito poluído. Então, a gente já sabe que esta partícula sofrendo uma força de A e B para a direita e essa sofrendo uma força de C e B para cima, ela vai sair aqui na diagonal. O valor da força 2,41. Agora, gente, vamos ver aqui exercícios teóricos, tá? Entre duas partículas eletrizadas no vácuo e a uma distância d, a força de interação eletrostática tem intensidade F. Se dobrarmos as cargas das duas partículas e mantivermos a separação entre elas, qual será a intensidade da nova força de interação eletrostática? Uma dessas respostas, tá, gente? Bom, como é que a gente faz esse tipo de problema? Podemos lembrar da lei de Coulomb, que diz que a força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou, quando não, a gente fazer um rascunho aqui usando a fórmula, tá? Então, o problema dizia que duas cargas, uma Q e outra Q, separadas por uma distância d, tinham uma certa força. E depois ele dizia o seguinte: o que acontecia se a gente dobrar as cargas? Então aqui, ó, a situação inicial e a situação final. Dobramos as cargas, mas mantivemos a distância entre elas. Ora, gente, tá? A lei de Coulomb escrita está aqui, a lei de Coulomb matematicamente está aqui. Vamos pegar a lei de Coulomb matematicamente aqui, ó. No início, a força é dada por K vezes Q dividido por D ao quadrado. Isso ele chamou de F. Tá? Então, a força valia F. Depois que dobrou as cargas, tá? O que acontece? A lei de Coulomb, no lugar desse Q aqui, eu vou botar o dobro, 2Q. No lugar desse, eu vou botar o dobro, que é 2Q. Esse 2 vezes 2 dá quanto? Dá 4. E aí, se eu olhar para esta fórmula, o que eu estou observando? K vezes Q dividido por D ao quadrado. É o que tem aqui, ó, no início. Isso aqui ele chamou de quê? Ele chamou de F. Tá? Então, ó, isso é F. Logo, a força no fim vai ser 4 vezes F. Então, gente, olhando para as nossas opções de respostas, como a força no fim era 4F, 4F significa 4 vezes maior. Então, nós dobramos as cargas, a força acabou ficando 4 vezes maior. Vamos agora a um outro exemplo, número 5. Duas cargas elétricas pontiformes se repelem. Duplicando-se a distância entre elas, no mesmo meio, a força de atração será o dobro, a metade, a quarta parte, o quádruplo, ou será a mesma? Então vamos lá, o problema está falando que ele está duplicando a distância entre as cargas que existiam, né? Vamos fazer aqui, então nós tínhamos duas cargas separadas inicialmente por uma distância d. A situação final é
apenas duplicamos a distância, as cargas continuam iguais. Estabelecendo aqui a lei de Coulomb, no início nós vamos ter K vezes Q dividido por D ao quadrado, é a situação inicial. Aí, gente, eu posso dizer que esta situação inicial eu chamo aqui de X, só para facilitar a nossa vida. Aí nós vamos para a situação final. No fim, eu vou ter a aplicação da lei de Coulomb também. Olha, a carga mantém Q, essa carga mantém Q, só que essa distância agora é o dobro, é 2D. Fazendo o 2D ao quadrado, eu vou ter 4D ao quadrado. E aí eu observo isso aqui, gente, ó, que é o que tem aqui na primeira fórmula. Isso aqui vale quanto? Isso aqui vale X, tá? Então, a nossa força no fim, ela vai ser X sobre 4. E o que significa X sobre 4? Significa que a força inicial, que era dada por X, ficou 4 vezes menor. Logo, a nossa resposta será a letra C. E o nosso sexto e último problema diz o seguinte: duas esferas igualmente carregadas no vácuo repelem-se mutuamente quando separadas a uma certa distância. Triplicando a distância entre as esferas, a força de repulsão entre elas torna-se 3 vezes menor, 6 vezes menor, 9 vezes maior, 12 vezes menor ou 9 vezes menor. Bom, gente, aqui nós vamos fazer de uma maneira bem mais rápida. Vamos pensar o seguinte: o que é que está acontecendo aqui neste problema? A gente está apenas triplicando a distância entre as esferas. A gente não está mudando as cargas delas. Então, se essa distância aqui está ficando 3 vezes maior, tá? Quanto é que é 3D ao quadrado? 3D ao quadrado vai ser 9, né? Então, a força vai ser 9 vezes menor. Então, está aí a solução do nosso problema. A resposta aqui vai ser a letra E. Galera, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham compreendido esta temática. Se gostaram, deem o seu like aí nesta videoaula. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e apertar o sininho para receber as notificações das nossas postagens. Deixo o meu grande abraço e nos vemos numa próxima aula. Tchau, tchau!